você e eu cocriamos o sabor que queremos que a vida tenha. O nosso querido Raul Seixas, que diz: tente outra vez e não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Acho que essa é uma boa oportunidade para refletirmos juntos em toda a vida e tudo o que aconteceu com Raul Seixas e como praticar essas dicas. Tudo bem, cada um no seu momento, e nós respeitamos todas as escolhas. No entanto, se você quer saber mais sobre comandos de eliminação e reprogramação mental e emocional dentro de 7 passos de homeostase quântica informacional, aqui nós temos os cards para você entender um pouco como é que funciona essa terapia de homeostase quântica informacional. Então, tudo isso está aí nos cards, você pode entender um pouco mais. Desculpe aí a minha pretensão, mas o que eu faria num atendimento com Raul Seixas, tá? Apesar da minha pretensão, eu peço que você fique até aqui. No final desse vídeo, nós vamos entender um pouco mais sobre todos esses aspectos. Mas eu queria que você não pulasse, não pule esse vídeo, para que você entenda como é que nós chegamos nos comandos de eliminação, nos comandos de programação e de reprogramação, porque cada um sente de uma maneira, cada um se reprograma o seu mindset de uma maneira, a sua mentalidade de acordo com as suas informações e ferramentas, as ferramentas de compensação psicológica, né? O seu self. Veja tudo, pois isso tudo pode ter muito mais a ver propriamente com você do que de biografias de pessoas famosas em questão. No caso aqui nós estamos tratando de Raul Seixas. Não significa que não haverá problemas, mas que as circunstâncias vividas são ou foram somente para nos ensinar que a vida pode e deve ser doce, mesmo com problemas, pois você e eu cocriamos o sabor que queremos que a vida tenha. Essa ideia tem feito sentido para você? Você pode fazer um comentário sobre isso, sobre o que você ouviu agora, até aqui. Então, faz isso agora mesmo, comenta, salva, compartilha, aciona o sininho das notificações. Fica comigo, vem comigo para a gente entender tudo isso e muito mais. Só falta mais um pouquinho, estamos quase chegando aos comandos quânticos. Você vai entender por que certos tipos de informações traumáticas em certos fatos fazem adoecer determinado órgão ou parte do corpo em alguns tipos de pessoas e em outras não. A psicossomatização é a forma inconsciente de o indivíduo externar a sua dor. Não poucas escolas da psicossomática consideram as doenças como vertentes de diálogos não atingidos. Olha que coisa interessante. O diabetes, por exemplo, é a incapacidade de comunicar com palavras os seus sentimentos, sensações, emoções e pensamentos. Isso faz com que essa pessoa fale com a linguagem dos órgãos. O adoecimento de certos órgãos ou sistemas, no caso, em questão do pâncreas, responsável pela docilidade da vida, pela doçura da vida, ele é acessório do digestório, ou do digestivo, conforme muitas pessoas dizem, o sistema digestivo. Inclusive, para além dessa análise, simbolicamente está ligado ao sistema circulatório, cujo órgão mais evidente é o coração. Por isso, o diabetes está ligado ao amor, ou a falta ou o distanciamento do amor nas suas mais variadas formas. O desejar não amar para não sofrer, ou não conseguir amar o outro por não tolerar a frustração de perdê-lo, se fechar para o amor por causa de uma desilusão amorosa, são sentimentos comuns entre as pessoas que somatizam diabetes. Toda essa dinâmica psíquica envolvida na perda se assemelha ao quadro do diabetes, pois o diabético não permite que o açúcar, o doce, a docilidade da vida, que simboliza o amor dentre as suas células, ou seja, não permite que o amor entre no seu corpo, por medo de que isso o faça sofrer. O diabético transforma o emocional, o medo de sofrer, para o soma. Ele transporta isso dos seus sentimentos, do seu conjunto informacional, para o soma, isto é, para o corpo. Não permitir a entrada de açúcar, simbolicamente, do amor. Pode ser observado na alteração glicêmica, quando o diabético vive uma tensão emocional, há um aumento de glicemia. Assim, quando o diabético fica tenso, permite menos ainda que o açúcar, o doce, a docilidade da vida, entre na sua vida e na sua célula. A pancreatite simboliza a perda da doçura da vida
indica que a pessoa está constantemente frustrada, imaginando que jamais conseguirá realizar o que sonhou. Então isso é muito triste, né? Porque acredita que não há gosto em continuar tentando e que a vida sempre dificulta seus desejos. Atenção, se esse sentimento causa perda do sentido da vida, perda da vontade de viver, isso pode gerar um câncer no aparelho digestório, no pâncreas e até uma leucemia. Então, aprenda a aceitar os acontecimentos, sejam eles quais forem, de maneira analítica e não emocional. O que eu estou propondo aqui é que você transforme todos os seus aborrecimentos, frustrações, em pensamentos de aceitação provisória e otimista. Isso quer dizer que você deve tranquilizar-se, prestar atenção no fato que o aborrece, enxergar os seus próprios erros e, enfim, tentar novamente, sem medo, sem número de vezes, se for o caso. Acredite sempre em você e tente vários métodos para alcançar o seu sucesso. Isso é muito importante. Então, conforme eu estou dizendo, o pâncreas é uma glândula de função dupla que desenvolve atividades essenciais para a continuidade da vida. O pâncreas lança no duodeno o suco pancreático que se destina à digestão de substâncias ácidas. Produz também a insulina, que é o agente requerido para o aproveitamento do açúcar pelo organismo. A produção insuficiente de insulina dá origem ao diabetes. Ou quando há produção, mas a célula também não absorve, está fechada para o amor, está fechada para essa docilidade, também isso pode trazer um excesso de glicemia, um excesso principalmente desse hormônio da insulina no sangue, isso pode causar diabetes também. Quando uma pessoa passa a sentir a vida triste, perde lentamente as suas funções do pâncreas, não consegue eliminar a acidez dos sentimentos e não consegue mais manter os pensamentos doces. Isso quem fala para nós é Cristina Cairo, nesse livro que a gente sempre tem visto aqui, tem vários compêndios que ela tem colocado para nós. Bom, a música Diamante de Mendigo, a meu ver, é uma paráfrase sofrida e intimista da canção Ouro de Tolo, que começa assim: eu tive que perder a minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. Raul criou a sua família, mas não foi capaz de fazê-la crescer. Admite que muitas possibilidades de fazê-la crescer houve, mas que ele desperdiçou por conta de seus inúmeros exageros e vícios. Ele continua: e agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que da época tomei, acreditando numa moda passageira que se foi tal qual fumaça. Ele acreditou em verdades ignorantes ditas pelo jornaleiro da esquina, como ele diz na música. Deixou então de confiar na família para confiar no álcool, nas drogas, na prostituição e nos excessos de tudo: comidas, bebidas, sapatos, carros, enfim, tudo mais. Apesar de sua enorme inteligência, ele se tornou suscetível, com muita dificuldade, de dizer não aos seus melhores amigos. Talvez tenha se deixado controlar pela influência de pessoas à sua volta. Eles lhe ofereciam todo tipo de drogas e repetiam o lema da sociedade alternativa para ele: faze o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Parece que ele lidava com a depressão nesses seus últimos momentos. Talvez que ele estivesse sendo roubado pelo modus operandi do personagem criado por ele, talvez buscando reaver um sentimento de pertencimento da família ou tentando demonstrar a si mesmo um desapego material, como aquele adolescente ferido pelas circunstâncias da vida, principalmente da parte financeira, que depois de ter conseguido fazer riqueza e tudo que lhe proporcionava, como ele mesmo diz na música Ouro de Tolo, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Ainda não tivesse então conseguido se curar daquelas dores da adolescência e da fase adulta. O jovem ferido assim desprezou a riqueza como um aborrecente, birrento, jogando fora o troféu conquistado, e as dores das perdas atuais, contemporâneas, a vida que ele vivia, fossem apenas as dores espelhadas
em tempos de fome que ele viveu na cidade maravilhosa, doendo ali uma dor inconscientemente pungente, de tal forma imensa que o levou a certa perda do sentido da vida e a sua auto-rejeição e a sua autodestruição. Será que isso é mesmo? Nessa vida nós nunca vamos conseguir saber sobre essas coisas. E aí, ficou curioso para saber como eu ajudaria Raul na condução desse processo de autocura consciente? Então, vamos lá, vem comigo, agora nós vamos fazer efetivamente tudo isso. Então, dentro dessa metodologia de homeostase quântica informacional, com 7 passos, nós focamos sempre na transformação, que significa a eliminação das dores contidas nas informações de um trauma. A transformação tende a acabar, por fim mesmo, as dores de forma mais definitiva. Na programação ou reprogramação, a programação significa inserir informações novas, positivas, é claro, alivia as dores momentâneas, e a reprogramação, depois da limpeza definitiva, programamos então inserindo novas informações positivas, informações que vão fazer com que a consciência informacional da pessoa se reestruture, tendo então um salto quântico. Conforme aconteceu comigo, eu tenho aqui um card que fala sobre a minha cura, a minha autocura de um trauma muito difícil, um trauma com cachorro. Quem quiser ver, não viu ainda, pode se aproveitar e dar uma olhada do que aconteceu. Como lhe permitirá relacionamentos, um salto quântico que lhe permitirá então novos relacionamentos, novas experiências, novas perspectivas, com eliminação de traumas, reconstrução de relacionamentos, recuperação da saúde, reestruturação organizacional, reestruturação financeira, por exemplo. São 7 passos a serem aplicados em homeostase quântica informacional. O primeiro passo deles é o período inconsciente, tá? Nós vamos lidar desde a concepção da pessoa até o seu, mais ou menos, o seu primeiro setênio, os seus primeiros 7 anos. Depois nós temos o segundo passo, sequência genérica, que para o caso de Raul nós não vamos fazer. Nós temos aqui também o terceiro passo, que é a sequência de dependências, tá? Isso é muito importante no caso de Raul, cabe muito. E também a transformação, o quarto passo, a transformação específica, transformações específicas do emocional, do mental e do material. Depois, no quinto passo, nós temos as frases diversas, nós não vamos entrar nelas. No sexto passo, nós temos as programações do emocional e do mental e material. Essas programações, conforme eu já disse, são inserções de informações novas. E o sétimo passo são as ações. Nós não vamos entrar nas ações, porque não cabe, porque nós estamos tratando de Raul e essa consciência já não está mais presentemente aqui conosco. Mas como eu já disse, essa série Biografias Famosas tem muito mais a ver, logicamente, comigo e com você, do que propriamente com as outras pessoas, famosas ou não. Então, vamos à prática do período inconsciente aqui, o PI, primeiro conjunto de informações, de transformações tanto emocionais como mentais. Esse protocolo inicial tem 15 frases, 11 frases específicas do emocional e 4 frases específicas de estados mentais. Para mais detalhes, acesse o card aqui, tá? Esse card ele é bem lá do início, mas ele vai trazer para você um entendimento bastante peculiar, bastante interessante de tudo que nós estamos falando. E no final estão ali os comandos, que eu vou citar aqui, vou fazer aqui apenas 4 exemplos, tá, de frases com os 2 tipos de quantizadores específicos, para as emoções, para a emoção e também para os, conforme disse, os estados mentais. Então, uma das primeiras seria o seguinte: alma, minha consciência escolhe, preocupações que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Depois, alma, minha consciência escolhe, rejeições que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Importante ver que nesse primeiro protocolo aqui do PI, do período inconsciente, são 15 frases que nós fazemos para todas as pessoas. E aí também, nesse período aqui, nós acrescentamos algumas informações trazidas
pela pessoa que está sendo atendida. Depois nós temos aqui código alma, minha consciência escolhe, carências que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Depois nós temos ainda minha querida alma, minha consciência escolhe, desaprovações que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. E aí, depois nós temos nós temos várias outras frases, dessas 15 frases, e aqui nós vamos fazer mais 4 frases que são para os padrões mentais. Meu querido espírito, minha consciência escolhe, hereditariedades negativas recebidas do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Depois nós temos código espírito, minha consciência escolhe, condicionamentos negativos recebidos do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Espírito, minha consciência escolhe, crenças negativas, ou espírito, minha consciência escolhe, crenças limitantes recebidas do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Depois nós temos também meu querido espírito, minha consciência escolhe, pensamentos negativos recebidos do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Meu espírito, minha consciência escolhe, pensamentos negativos que recebi do primeiro dia da minha existência até a minha primeira infância acabaram. Aí nós temos no caso de Raul também, ainda que na primeira infância, né, desde a sua concepção até a primeira infância, nós temos aí, pelo que nós vimos, né, nas biografias, muitas perdas que ele teve, não propriamente na infância e nem na segunda infância talvez, mas da adolescência e principalmente na fase adulta, para ele houve muitas perdas, seja da presença das filhas, dos vários casamentos que ele teve, das sensações e condicionamentos recebidos de perda, né, desde o primeiro dia da infância, por dificuldades financeiras também, condicionamentos, hereditariedades. Nós vamos lidar com todas essas coisas, com carências, o não pertencimento também, principalmente já na sua infância, já na sua adolescência e parte do seu momento já adulto. Sensações e condicionamentos de estar no fundo do poço. Pode ser que ele tenha tido isso, o distanciamento da família, o sofrimento com inseguranças, medo, opressão da família, né? A quebra da essência, pode ter sido o embrião dessa depressão, bem provavelmente seja isso. Então, hereditariedade de controle, condicionamento de ser controlado, descontrole pessoal por causa dos vícios, tudo isso nós vamos ver aqui, nós estamos dando uma pincelada geral, mas eu creio que isso vai ajudar você também. Essa segunda prática seria para o período também consciente das transformações e dependências de vícios e compulsões. Então, nós temos aqui, por exemplo, alma minha consciência escolhe, prazeres que senti pelo excesso de autenticidade em viver a minha vida do meu jeito acabaram. Alma minha consciência escolhe, excessos de coragem em viver a minha vida do meu jeito acabaram. Tá? São exemplos aqui que nós estamos dando. São várias frases que nós podemos usar: prazeres, excesso de prazeres de autenticidade e excesso de prazeres com relação à coragem. Depois nós temos código alma, minha consciência escolhe, desejos que senti de ser esbanjador acabaram, tá? Por ter passado talvez situações de privação ali na chegada da sua fase adulta, passou 2 anos de fome ali na cidade maravilhosa, talvez isso possa ter trazido um trauma com relação a isso, então se tornou um esbanjador, um gastador. Poderia ficar assim também: alma minha consciência escolhe, desejos que senti de ser um gastador acabaram. Depois nós temos ainda minha querida alma, minha consciência escolhe, apegos que senti por drogas ilícitas acabaram. Veja que ele foi uma pessoa que sofreu muitas carências, também sofreu muito controle de pessoas e se descontrolou bastante. Isso tanto pode ser o descontrole e o controle e a perda de controle, pode ser tanto a causa inicial como também depois a perda de controle com relação às drogas podem ter trazido para essa situação dele, tá? Então, código alma, minha consciência escolhe, dependências que senti de bebidas alcoólicas acabaram. Estou só dando alguns exemplos aqui. Por exemplo, essa aqui
Minha querida alma, minha consciência escolhe. Dependências que senti de cocaína acabaram, de ópio acabaram, tá? De maconha, de bebida alcoólica, enfim. Sempre o que eu tiver, eu colocarei cada uma dessas dependências, seja de cocaína, de ópio, seja do que for, para cada uma dessas frases aqui, dessas 4 frases. Entenda bem como que vai ser. Se você quiser mais, tiver dificuldade, coloque aí nos comentários quais são as suas dificuldades, o que você gostaria mais de saber. Também, se quiser, pode entrar em contato comigo, tanto no Instagram, tá aí, estamos prontos para ajudar você, né, nessas práticas. Então, esse aqui é praticamente o nosso carro-chefe nesse conjunto de procedimentos, tá? Então, alma, minha consciência escolhe. Sentimentos que senti, nós vamos descrever o fato, acabaram. Então, ficaria assim, por exemplo, tá? Que aos 7 anos, dos 7 aos 11 anos, o fracasso na escola. Então, poderíamos fazer assim: alma, minha consciência escolhe. Fracassos que senti na escola acabaram. Alma, minha consciência escolhe. Inseguranças que senti por fracassos na escola acabaram. Alma, minha consciência escolhe. Medos que senti por fracassos na escola acabaram. Alma, minha consciência escolhe. Opressões que senti dos meus pais por fracasso na escola acabaram. Alma, minha consciência escolhe. Sensações de não pertencimento por causa dos meus fracassos na escola acabaram, tá? Alma, minha consciência escolhe. Desprezos que senti pela escola acabaram. Minha querida alma, minha consciência escolhe. Ódios que senti da escola acabaram. E saindo da adolescência, entrando também na fase adulta, ele teve talvez as suas maiores perdas. O fracasso do disco, né, da banda, ter passado fome no Rio de Janeiro, ter voltado para a Bahia, sensações de perda, decepção, insegurança, raiva, não pertencimento, frustração, tristeza. Veja que tudo mais ou menos como ele viveu na escola, ele transfere aqui agora para essa situação de perda. Ficaria assim: então, por ter passado fome no Rio de Janeiro, por ter de voltar para a Bahia, né? Essa sensação de perda, decepção, sentimentos, insegurança, raiva, não pertencimento, frustração, tristeza. Então nós vamos aqui dar alguns exemplos, tá? Código alma, minha consciência escolhe. Tristezas que senti pelo fracasso do disco da banda Panteras acabaram. Código alma, minha consciência escolhe. Culpas que senti por causa do fracasso do disco da banda Os Panteras acabaram. Alma, minha consciência escolhe. Medos que senti depois do fracasso do disco da banda Os Panteras acabaram. Código alma, minha consciência escolhe. Depressões que senti por causa do fracasso dos discos da banda Os Panteras acabaram. Código alma, minha consciência escolhe. Sentimentos de não pertencimento que senti por causa do fracasso dos discos da banda Os Panteras acabaram. Código alma, minha consciência escolhe. Sentimentos negativos que recebi por causa do fracasso do disco da banda Os Panteras acabaram. Então, nós estamos tentando aqui especificar de uma maneira um pouco mais própria para a gente poder entender como é que funciona. Então, nós temos outras práticas também de transformações mentais específicas. Código Espírito, ou meu querido Espírito, ou em nome de Jesus Espírito, eu posso fazer, ficaria assim: Código Espírito, minha consciência escolhe. Condicionamentos de manifestar depressão acabaram. Código Espírito, minha consciência escolhe. Condicionamentos de manifestar pensamentos de autorrejeições acabaram, tá? São alguns exemplos. Aqui nós temos também o período consciente, transformações específicas das questões mentais, bastante específicas. Sugestões, tá? Código Espírito, ou meu querido Espírito, ou em nome de Jesus Espírito. Código Espírito, minha consciência escolhe. Hereditariedades recebidas de vícios de bebidas alcoólicas acabaram. Código Espírito, minha consciência escolhe. Condicionamentos de manifestar compulsão por drogas ilícitas acabaram. Tá? Nós temos outros exemplos aqui. Espírito, minha consciência escolhe. Pancreatite acabou. Espírito, ou meu querido Espírito, minha consciência escolhe. Hepatite acabou. Meu espírito, minha consciência escolhe. Condicionamentos de querer controlar as pessoas e as coisas à minha volta acabaram. Código Espírito, minha consciência escolhe. Condicionamentos de ser controlado
por amigos acabaram. Tá? Código Espírito, minha consciência escolhe, condicionamentos de dificuldades financeiras acabaram. Então nós vamos aqui fazer várias práticas, tá? São 7 passos, tá? Prática, período consciente, transformações de informações materiais, ou seja, informações específicas que vieram para o corpo. Código Alma, minha consciência escolhe, diabetes acabaram. Código Espírito, minha consciência escolhe, diabetes acabaram. Código Alma, minha consciência escolhe, prodigalidade, ou seja, ser esbanjador. Código Alma, minha consciência escolhe, prodigalidade acabou. Código Espírito, minha consciência escolhe, condicionamento de ser gastador acabou. Código Espírito, minha consciência escolhe, condicionamento de excesso de autenticidade acabou. Código Espírito, minha consciência escolhe, condicionamento de excesso de autoconfiança acabou. Código Alma, minha consciência escolhe, dificuldades financeiras acabaram. Código Espírito, minha consciência escolhe, condicionamentos de manifestar dificuldades financeiras acabaram. Depois nós temos ainda a prática consciente de programação emocional. Se é emocional, nós vamos lidar com a palavrinha alma, que é o quantizador para a alma. Tudo que for do condicionamento mental, se for padrões mentais, nós vamos lidar com a palavrinha espírito. Código Alma, minha consciência escolhe, eu sou fonte de amor, confiança e segurança para a minha família. Código Alma, minha consciência escolhe, eu tenho amor próprio, autoestima, segurança e autoconfiança. Então nós temos também a prática para emaranhar com outra consciência, tá? Código Alma, por exemplo, nós ficaria assim. Código Alma, minha consciência escolhe, eu sou fonte de amor, paz e harmonia para todas as minhas filhas, no caso de Raul. Código Alma, minha consciência escolhe, eu sou fonte de amor, confiança e segurança para a minha equipe de trabalho. Tá? Eu posso fazer assim também. Depois nós temos várias outras, período consciente da programação mental, que ficaria, meu querido espírito, minha consciência escolhe, eu estou em plena prosperidade, ganho dinheiro com facilidade e gasto apenas com o que é necessário. Código Espírito, minha consciência escolhe, eu estou em plena saúde física, emocional e mental. Código Espírito, minha consciência escolhe, meu trabalho é digno, honrado e lucrativo. Código Espírito, minha consciência escolhe, meu país está em plena prosperidade financeira, social e política. Então, essas são alguns exemplos dessas frases que nós podemos fazer. Se nós estamos lidando com aspectos emocionais, nós vamos sempre lidar com o quantizador alma, a palavra alma, tá? E quando nós estamos lidando com padrões mentais, com pensamentos, condicionamentos, coisas, hereditariedades, coisas dessa natureza, nós vamos lidar então, trabalhar então com a palavra espírito. Espero que isso tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. E eu quero chamar vocês aqui também os meus próximos vídeos, para que vocês estejam conosco. Essa série Biografias Famosas, nós estaremos falando um pouco mais sobre o processo de autocura consciente. E se você gostou, eu convido você para assistir aos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma das nossas publicações, né? Não sei por onde você está me vendo. Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas no Instagram, no TikTok, recomende às outras pessoas. Não raro nós conhecemos pessoas que se beneficiariam desse conteúdo. Eu aguardo você na próxima oportunidade. Até o próximo vídeo dessa série Biografias Famosas, em que nós abordaremos como seria o meu atendimento para nada mais, nada menos do que Michael Jackson. Valeu, é uma grande alegria e um grande prazer poder estar falando com você. Forte abraço e até a próxima.